Nesse vídeo eu vou te explicar um monte de coisa sobre potências. Se você não sabe resolver essa expressão que você está vendo aí, eu prometo que não é difícil, que ao final você vai ser uma pessoa muito mais esperta e capaz de trabalhar com potências. Eu só te peço para ficar comigo nesse vídeo e prestar atenção na explicação. Beleza? Vamos lá, o que é que a gente tem aqui? 3 ao quadrado vezes 9 vezes 3 elevado a menos 3 vezes 27 vezes 3 elevado a zero. Ou seja, nós temos uma sequência de multiplicações com 5 termos, tendo várias potências aqui no meio. Potência negativa, positiva, zero, e a gente vai entender tudo isso com calma. E para começar a trabalhar com isso aqui, eu preciso te explicar algo que é muito importante. O que é que acontece na matemática? Quando a gente tem uma multiplicação, por exemplo, de números iguais, a vezes a, e esses dois números possuem expoentes, tipo 3, 2, a gente pode reescrever isso aqui como A elevado à soma desses expoentes, A elevado a 5. Tem dificuldade de enxergar exemplo com letras? Vamos fazer com número. Por exemplo, se você tem 2 à quarta vezes 2 à sexta, a gente pode reescrever isso aqui como, já que é a mesma base, 2, repetimos a base, e somamos os expoentes, ou seja, 4 mais 6. E isso aqui é igual a 2 elevado à décima. Tudo bem até aí? Por que eu estou te explicando isso aqui? Porque toda essa expressão que a gente tem, ela envolve o número 3. Como assim? Vamos verificar a tabuada do 3, tá? Vamos revisitar isso aqui. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. E por aí a gente vai. Não sei se você lembra, mas 3 vezes 9 dá 27. Ou seja, tanto o número 9 quanto o número 27, eles são múltiplos de 3. Significa que a gente pode reescrever tudo isso aqui em função do número 3. Como assim? Vamos começar a fazer, ó. 3 ao quadrado já existe aqui. Beleza? É o primeiro termo da sequência. Vezes o 9. A gente sabe que é 3 vezes 3. Ou seja, o 9 é 3 ao quadrado. Em seguida, nós temos o 3 elevado a menos 3. Já já nós iremos falar sobre esse número negativo. E logo depois, nós temos o 27. O que acontece? 3 vezes 3 é igual a 9. Se você multiplica isso aqui vezes 3 de novo, você tem 27. Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. E isso aqui é 3 ao cubo. Então, esse 27 aqui é 3 elevado a 3. Vezes 3 elevado a zero, que é o último termo. Então veja só como nós facilitamos a nossa vida. A gente pegou toda essa expressão aqui de cima e escreveu em função de 3, de várias potências com o número 3. E por que isso facilita? Por conta dessa propriedade que nós vimos aqui no início. Quando a gente tem um produto de potências de mesma base, a gente pode simplesmente somar. Vamos fazer isso aqui na prática? Olha só, vamos pegar esses dois termos. 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, a gente pode reescrever como 3 elevado à soma dos expoentes, 2 mais 2. Agora vamos ver esses dois termos aqui, ó. 3 elevado a menos 3 vezes 3 elevado a 3. Isso pode ser reescrito como 3 elevado a menos 3, que é o primeiro expoente, mais 3. Viu como a gente consegue trabalhar essa propriedade de somar as potências? Vamos seguir a questão. Entre esses dois termos e esses, há uma multiplicação, e entre esse termo e 3 elevado a zero, há uma outra multiplicação. Aqui nós temos a nossa expressão. Beleza? Agora vamos trabalhar. 3 elevado a 2 mais 2 é igual a 3 elevado a quarta. Vezes, porque é o que está aqui, 3 elevado a menos 3 mais 3 é igual a 3 elevado a zero, porque o menos 3 mais 3 dá zero. E isso vezes 3 elevado a zero, que era o que já existia. Até agora, tudo bem, nós pegamos uma expressão gigante e simplificamos ela bastante. Só que o que é que acontece? Como é que a gente resolve esse 3 elevado a zero? Na matemática, acontece que se você tem 3 ao quadrado, a gente sabe que esse número aqui em cima, ele diz a quantidade de vezes que a nossa base vai aparecer em uma multiplicação. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 3 ao cubo vai ser 3 vezes 3 vezes 3. O número aqui de cima, a potência, diz a quantidade de vezes que a base vai ser multiplicada entre si. Só que a gente precisa prestar atenção em duas coisas muito importantes.
Quando a gente tem um número elevado a 1 ou um número elevado a 0, às vezes a gente demora a entender o que isso significa. Quando um número está elevado a 1, significa que o resultado disso vai ser o próprio número. E quando o número está elevado a 0, significa que o resultado disso vai ser igual a 1. Ah, mas por que vai ser igual a 1? Bem, eu vou deixar na descrição um vídeo explicando sobre isso aqui. É o vídeo do canal do professor Felipe Ghisoli que eu acho muito legal aqui no YouTube. Mas eu já te adianto que uma forma de interpretar isso vem da propriedade de divisão entre potências de mesma base. Mas esse não é o assunto desse vídeo. Então, esclarecido isso aqui, vamos voltar para a nossa expressão. O 3 à quarta continua sendo 3 à quarta, mas o 3 elevado a 0, ele é 1. Então esses dois termos se tornam 1. E o número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Ou seja, a resolução disso aqui é 3 à quarta. E se você quiser encontrar o número e não deixar no formato de potência, é só fazer a multiplicação. 3 à quarta significa que o 3 vai aparecer 4 vezes na multiplicação. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 3 é 9, e 9 vezes 9 vai dar 81, que é a resposta dessa questão. Eu espero que você tenha entendido o raciocínio para resolver essa questão. Primeiro, nós interpretamos que a questão poderia ser reescrita para que a gente ficasse com a mesma base e utilizando essa propriedade de multiplicação de potências de mesma base, nós simplificamos toda a nossa expressão até chegar em 3 elevado à quarta. Então agora com certeza você está mais preparado para lidar com potências. Lembre de se inscrever aqui no canal, conferir os outros vídeos e eu te vejo numa próxima. Até mais!